Dia. Bom dia a todos, dia imprensa, bom dia a todos os parlamentares, todos aqueles que atenderam esse convite para essa assinatura da portaria sobre uma revitalização da nossa atenção primária. Cumprimentar o senador Nelson Trade Filho, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Frente Parlamentar da Saúde. A deputada federal Carmen Zanotto, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde e da Subcomissão Permanente de Saúde da Câmara. Deputado federal Irã Gonçalves, deputado federal Zacarias Calil, deputado federal JHC, deputado federal Fernando Filho, deputado federal Gutenberg Reis, deputada federal Rosângela Gomes, deputada federal professora Dorinha, deputado federal Pinheirinho, deputado federal Eduardo Barbosa, deputado federal Pedro Lupion, deputado federal Pedro Westphalen, deputado federal Alexandre Serfiotes, deputado federal Cezinha de Madureira, ao deputado federal João Roma, ao Mauro Junqueira, muito obrigado, Mauro, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que colaborou muito na formatação, ao Jurandir Frutuoso, meu amigo, secretário executivo do CONAS, deputado federal João Maia, que chegou aqui no finalzinho. Tudo bom, João? Gabardo, nosso secretário executivo, João Gabardo, e ao Erno Hardzen, secretário da nossa iminente publicação agora da Secretaria Nacional de Atenção Primária, que a gente espera ver publicado nessa semana. Então, hoje aqui nós não vamos usar cerimonial, nós vamos fazer mais um colóquio, um bate-papo, logo no início, no dia da posse, nesse mesmo auditório, nós colocamos algumas linhas gerais e claramente já sinalizávamos ali uma situação na atenção primária brasileira de que a classe trabalhadora, as pessoas que saem de casa às 6 horas, 6h30 da manhã, a unidade básica de saúde ainda está fechada. A única proposta era uma proposta de trabalho de 40 horas. Então, convencionou-se essa atenção primária das 7 às 11 e das 13 às 17, na grande maioria das cidades brasileiras. E, principalmente para a mulher trabalhadora, tem filhos, elas, quando saía de casa, a unidade estava fechada, a hora do almoço estava fechada, e após as 17 horas, quando ela chegava em casa, também já estava fechada, e praticamente só tínhamos, após esse horário, só tínhamos ou as cidades que tinham uma UPA ou as cidades que tinham um pronto-socorro. Então, havia um afluxo absurdo de pessoas nesse horário, das 17 até as 20, 30, 21, 22 horas, e depois, por volta das 11 horas, meia-noite, aí acalmavam as unidades. Então, nós fizemos com uma busca muito grande, isso não estava previsto no orçamento para esse ano, nós fizemos uma série de trabalhos de gerar recursos internos ao Ministério da Saúde e formatamos, junto com o CONASEMES, junto com os técnicos do Ministério da Saúde, um programa para revitalizar e, principalmente, para dar aos municípios. Ele não é um programa imposto, ele é um programa que vai ser colocado para que as pessoas organizem as suas redes a partir das suas próprias realidades. Pode ser que tem cidades que não queiram, pode ser que tem cidade que queira fazer um número maior, e, para isso, a gente colocou algumas condições, que são condições basicamente de atendimento, que eu vou pedir para o secretário Erno fazer uma breve apresentação de como que esse programa vai se dar no dia a dia das pessoas. Por favor, Erno.
Boa tarde, bom dia. Opa, já não sei que horário eu estou. Bom dia, ministro. Bom dia a todos, senadores e deputados presentes. Eu queria rapidamente agradecer ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por nos dar a missão de qualificar o atendimento da população brasileira e dar as condições para isso, né? Eu acho que, como disse o ministro agora, é um programa com adesão dos municípios, na formatação dos municípios, e valorizando o que os municípios têm feito. Muitos municípios têm usado essa estratégia, então vai na linha da gente olhar mais para o Brasil e menos para dentro aqui de Brasília mesmo, né? O ministro colocou essa necessidade quando foi da sua posse, e, assim como o presidente, é uma honra trabalhar com o senhor. O senhor nos dá todas as condições de trabalho, qualifica de maneira muito importante todas as propostas que a gente leva. O ministro tem um conhecimento do sistema sanitário que é completamente impressionante, e a gente aprende muito trabalhando com o senhor, e é uma verdadeira honra e um prazer. Queria salientar que a gente vai começar a avançar mais rápido no Ministério com esse novo organograma, e a colaboração, a parceria, receber as sugestões, as críticas, os projetos, né, dos parlamentares, senadores e deputados vai ser muito importante nesse processo. A gente tem inúmeros desafios do SUS para enfrentar, e acho que juntos a gente vai conseguir realmente melhorar de maneira rápida a atenção da população. O secretário Gabardo, secretário executivo, junto com os colegas, a secretária Mayra, que está aqui, todos colaboraram para essa proposta se efetivar. O pessoal do gabinete, eu vejo a Juliana, o Carlos, a Cristina não está aqui hoje, o Alex. Teve um grande envolvimento da equipe interna do Ministério para isso acontecer, uma avaliação muito criteriosa da nossa consultoria jurídica para as coisas saírem daqui de maneira adequada, e tem muitas pessoas do Departamento de Atenção Básica do Ministério aqui na sala, são os colegas do dia a dia. A gente começou a discutir essa proposta em fevereiro, tem uma participação muito importante de todo o conhecimento, da técnica, do envolvimento e do comprometimento da equipe do DAB nisso. Então, meu agradecimento especial a cada um de vocês, aos que estão lá em cima também, porque não dá para descer todo mundo, porque a gente tem que manter a roda girando. Muito obrigado por fazerem parte da equipe. E, para finalizar essa introdução, o CONAS e o CONASEMS, né? A gente pactuou isso nesse âmbito formal que nós temos, histórico já, o CONASEMS com muitas contribuições, CONAS também, e é o que eu disse antes, é para trazer relevância para a iniciativa dos municípios, dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde. Foi o prefeito, que era meu chefe até dezembro de 2018, que me alertou para essa situação do horário estendido, começou a fazer um processo pioneiro lá em Porto Alegre, o Marquesan, que é ex-colega de vocês, deputados federais, ele era deputado federal até 2017. Então, na figura dele, eu queria agradecer a todos os prefeitos e secretários municipais de saúde que se dedicam de maneira importante para qualificar o atendimento da população que utiliza o SUS aqui no Brasil. Bom, a gente começa um primeiro programa da nossa estratégia de qualificação da atenção primária, que se chama Saúde em Família. O Saúde da Família é a estratégia prioritária de fortalecimento da atenção primária do SUS há mais de 20 anos. Vai ser o nosso grande foco. Dentro dele, nós temos várias estratégias a serem lançadas esse ano. A primeira é a ampliação do horário, que é esse programa chamado Saúde na Hora, mas ele já traz embutido em si todas os eixos e as condições que a gente precisa reforçar para melhorar o atendimento no SUS. Eu apertei o botão de cima aqui e ele apita, né? Mas não passa. Era o de baixo, era o de baixo. Então, a falha é completamente do BIOS aqui, né? Nenhum problema com o equipamento. Então, os municípios já podem, a partir da publicação da portaria, que a gente assina hoje e sai publicada no Diário Oficial da União amanhã, já podem aderir a esse programa com as suas unidades de saúde da família. Tem alguns requisitos para aderir a esse novo horário. Não pode fechar durante o horário do meio-dia, o horário do almoço.
tem que abrir à noite, mas pode compensar uma carga horária desse horário noturno sábado e ou domingo, na flexibilidade do município local. A gente sabe que a realidade do Brasil é muito diversa, e, com isso, a gente tem que abrir todas as possibilidades. Há uma portaria já de 2017 de financiar um gerente das unidades de saúde da família no Brasil. O Ministério nunca efetivou o pagamento e o credenciamento dessa figura. Então, a partir de amanhã também, os municípios podem começar a credenciar os gerentes das unidades, vão começar a receber cofinanciamento federal por isso. E um dos eixos importantes que a gente comentou anteriormente é a questão do prontuário eletrônico. As unidades que aderirem a esse programa têm que ter um prontuário eletrônico que comunique com o nosso sistema de informação. Qualquer prontuário que esteja dentro dos nossos parâmetros. Podem usar o próprio prontuário desenvolvido pelo Ministério, que se chama ESUS Atenção Básica, mas também podem utilizar o prontuário que já utilizam ou algum que queiram utilizar. Por que isso? A gente não pode mais não monitorar o que acontece nas unidades de saúde, nos hospitais e na rede do SUS. E, para isso, a gente precisa de uma fonte de informação que seja com atualização online, praticamente diária ou a qualquer momento, para a gente conseguir mostrar para a população e para a sociedade aonde o seu recurso financeiro está sendo investido. Hoje, nós temos 2.289 unidades de saúde da família em mais de 400 municípios que poderiam aderir imediatamente ao programa. 900 delas ao programa de 60 horas sem saúde bucal, 1.200 ao programa de 60 horas com saúde bucal e um número menor ao programa mais potente de 75 horas semanais com saúde bucal. Todas essas possuem 3 ou mais equipes de saúde da família nesse momento. As que possuem 2 equipes hoje vão ter prioridade no credenciamento da terceira equipe, então ela pode se credenciar ao programa tendo 2 equipes, já solicitar a terceira, e assim que ela efetivar essa contratação, ela já entra no programa e começa a receber o repasse. Todos os estados podem participar, todos os estados têm condições de participar. É óbvio que unidades maiores são mais frequentes em municípios maiores, com população maior. Mas nós já temos hoje no Brasil mais de 300 unidades que funcionam em horário ampliado, e é justamente na linha do presidente Bolsonaro de enxergar melhor o Brasil e contribuir financeiramente para que, inclusive, essas unidades nesses municípios já possam sair recebendo um aporte financeiro que até então foi bancado exclusivamente pelo cofre municipal. As unidades que aderirem vão ter que cumprir com um conjunto mínimo de requisitos de ampliação de serviço para a população. Acolher todo mundo que chegar, classificar o risco delas, não aquele risco da urgência, que diz que é vermelho, laranja, amarelo, mas o risco da atenção primária. É uma mulher, ela está gestando, ela tem que ter prioridade. Se ela não começou o pré-natal, ela começa o pré-natal naquele exato momento. Nós temos uma epidemia de sífilis no Brasil, hoje, com mais de 50 casos por 100 mil habitantes em adultos. Se chegar alguém querendo fazer um teste rápido para sífilis na unidade, tem que ser feito exatamente naquela hora. Esse é o nome do programa, para a gente conseguir reverter piora de alguns indicadores de saúde nacionais. Durante todo o horário de atendimento, as atividades da unidade têm que ser ofertadas, as consultas médicas, de enfermagem, de odontologia, quando tiver saúde bucal, a vacinação, para a gente colocar a atenção primária toda no movimento Vacina Brasil e, com isso, reverter a queda da cobertura vacinal. As unidades de 75 horas vão ter exames de laboratório, coleta de exames de sangue, de fezes, de urina, para agilizar o atendimento e também fazer pequenos procedimentos, que é algo muito comum na atenção primária mundial e pouco frequente no Brasil, e poucas unidades ofertam pequenos procedimentos cirúrgicos, procedimentos que resolvem problemas, suturar um corte de uma criança. Muitas vezes as famílias têm que ir sempre num pronto-socorro para resolver coisas que são corriqueiras e podem ser resolvidas na atenção primária. A gente está dobrando o valor do financiamento federal dessas equipes de saúde da família, dessas unidades. Isso é algo bastante importante, é um esforço importante da nossa casa, do nosso Ministério, em apresentar uma política nova que vai ter o viés que todas as políticas de atenção primária, a partir de agora, terão. Nós não iniciaremos uma política se a gente não tiver condições financeiras de aportar a parte que cabe ao ente federal no apoio aos municípios.
na execução da atenção primária. Então, o primeiro modelo, que é uma unidade que funciona 60 horas semanais, 12 horas por dia útil, com 3 equipes de saúde da família, hoje, uma unidade com essa configuração recebe cerca de R$21 mil, vai passar a receber R$44 mil. A que tem saúde bucal recebe quase R$26 mil, vai passar a receber quase R$58 mil, um aumento de 122%, e as unidades maiores, com 6 equipes, saem de um valor próximo de 50 para um valor quase de R$110 mil, também um aumento de 120%. Se as unidades tiverem mais 2 equipes ainda na sua estrutura, elas também vão entrar nesse cofinanciamento e ter o valor do seu financiamento majorado. Além disso, e o Conasems nem tinha essa informação, quando a gente começou a fazer o ajuste financeiro, a gente achou importante colocar um incentivo para o início da operação. Então, assim que a operação de horário ampliado começar, essas unidades vão receber um incentivo de adesão, que tem esses valores aqui discriminados na tela, de R$22 mil para unidade de 60 horas, para R$31 mil para 60 horas com saúde bucal, chegando a R$65 mil para as unidades que trabalharem 75 horas por semana. Com isso, o investimento que o município tem que fazer de aumentar o prazo de contratação de limpeza, vigilância, ambiência física, contratação de recursos humanos, já tem uma participação nossa aqui do governo federal. São 150 milhões a mais esse ano, é um dinheiro a mais na atenção primária já no primeiro ano do governo, e como isso é custeio, é um movimento contínuo, e o número de equipes vai aumentar vinculadas a esse programa ao longo dos meses e dos anos, isso significa já uma cunha de aumento financeiro para a atenção primária no ano de 2020, maior ainda no ano de 2021, e assim sucessivamente, no intuito da gente sair do que representa hoje a atenção primária nos cofres do Ministério da Saúde, de 15%, para um patamar mais expressivo, para conseguir realmente cumprir a prioridade número 1 do ministro Mandetta, que é fortalecer e revitalizar a atenção primária e a saúde da família no Brasil. A gente espera conseguir credenciar e financiar esse ano 1.000 unidades de saúde da família, passando esse número para cerca de 1.300 no ano que vem, quase 1.700 em 2021, chegando a 2.000 em 2020. Como esse programa vai ser monitorado através de dados eletrônicos de maneira contínua, se a gente perceber que ele tem mais êxito do que a gente imaginava, claro que a gente pode rediscutir essa questão e tentar ampliar o número de equipes que venham a participar, mas a gente tem que fazer isso de forma prudente, racional e baseada em dados e avaliações. Elas vão ser identificadas com totem na calçada, iluminado, para fazer atendimento noturno, vão ter cartaz na sala de espera, vão ter uma placa mostrando que essa unidade tem que funcionar em horário ampliado, principalmente para ter uma política transparente com as pessoas que procuram atendimento e também com a possibilidade dessas pessoas nos contatarem diretamente através da ouvidoria, que está recebendo inúmeras modificações de qualificação, para a gente ter uma fonte de comunicação direta entre pacientes e Ministério da Saúde, as pessoas e as secretarias municipais de saúde, nós com o CONAS e o Conasems. Os gestores municipais vão ter autonomia para indicar quais unidades participam. Com isso, a gente pretende aumentar a cobertura da atenção primária no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos. A cobertura nos municípios com menos de 50 mil habitantes é de 88% hoje, e nos municípios que têm mais de 500 mil habitantes, a cobertura somente é de 44%. Então, o lugar onde a gente tem que colocar, nesse momento, recurso para ampliar a cobertura é nos centros maiores, que estão com dificuldades para seguir no aumento dessa cobertura de saúde da família. Obviamente, a gente amplia o horário, a gente traz flexibilidade para a organização das equipes, a gente flexibilizou a carga horária dos profissionais de nível superior, médico, enfermeiro e dentista, que trabalharem nessas unidades a partir de 20 horas. Isso
é algo que, às vezes, a gente nem entende a importância. Para o gestor municipal é muito importante poder ter contratos diferenciados. Tem muitos médicos que não querem trabalhar 40 horas na prefeitura, querem trabalhar uma carga horária menor. Esses médicos ficam excluídos do Saúde da Família, que exige 40 horas. Então, com isso, a gente permite arranjos diferentes, né? Atende às demandas da corporação profissional, atende à demanda do gestor municipal. Com isso, consegue fazer uma escala mais flexível de atendimento nesse horário ampliado e vai trazendo essa marca aí de aumentar financiamento, flexibilidade, informatização. Trabalha com escala. A gente tem dados muito concretos de que unidades que têm mais equipes custam menos por equipe, e a gente precisa buscar eficiência. Não é à toa que a gente tem, inclusive, um relatório do Banco Mundial mostrando que a gente tem que ampliar a eficiência, a entrega frente ao uso do recurso no SUS, a nossa responsabilidade de aumento de financiamento e, por fim, com essas ações que nós estamos sugerindo e fiscalizando e monitorando que essas unidades tenham, a gente vai aumentar a resolutividade na atenção primária. A atenção primária não pode ser um pedágio na vida da pessoa, a unidade de saúde da família não pode ser um lugar para buscar o encaminhamento, tem que ser um lugar em que a pessoa vá e resolva a maior parte dos seus problemas. A gente sabe, por dados internacionais, que bom serviço de atenção primária tem capacidade de resolver de 80% a 90% das demandas das pessoas, e a gente tem que perseguir isso aqui no Brasil, inclusive para tirar a pressão de dentro das unidades de pronto atendimento, das portas dos hospitais, das emergências, e, com isso, levar a saúde mais perto do cidadão. Aqui estão os dados da cobertura, então, esse nosso foco de ampliar isso nessas cidades que têm maior potência. Os municípios que têm população acima de 500 mil habitantes representam 80 milhões de habitantes no Brasil, e a gente tem a exigência do ministro, o desafio do ministro, de, nas próximas semanas, apresentar, como ele já disse diversas vezes, um programa que vai substituir gradualmente o programa Mais Médicos, que tem um foco prioritário no pequeno município. Então, hoje, a gente lança um programa que tem um foco mais fácil de ser aderido, de ter a participação dos municípios maiores. Mas, em pouquíssimas semanas, a gente vai estar aqui ou em outro local apresentando para vocês um novo programa com foco exclusivo nos pequenos municípios. Então, todos vão ser contemplados, mas a gente não pode esperar que uma única estratégia resolva todos os problemas de algum âmbito do SUS, né? Então, a gente precisa de estratégias múltiplas para conseguir isso. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas, e muito obrigado pela participação de todos. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Erno, e a toda a equipe que trabalhou nesses dias. Cumprimento o deputado federal Dimas Fabiano, meu amigo Fernando Coelho, obrigado, Fernando, deputada federal Soraya Manato, e tinha ficado colado aqui a minha amiga, a deputada federal Leandre, que é uma lutadora da atenção primária, que tenho certeza que vai conseguir traduzir bem lá nas suas comunidades essa questão da atenção primária. Eu vou dar brevemente a palavra para o Mauro, que é o presidente do CONASEMES, e o Jurandir pelo CONAS. Depois a gente escuta a Carmen da frente para os parlamentares. Por favor, Mauro. Bom dia, ministro, e bom dia a todos e a todas. Em seu nome, cumprimentar aqui a todas as pessoas já nominadas, deputados, senadores. Registrar nossa satisfação, ministro, de ver essa portaria publicada. É um anseio de todos nós já pactuamos isso já tem alguns dias. Registrar, né, a importância do novo organograma do Ministério da Saúde. A gente classifica como um grande avanço ter uma Secretaria Nacional de Atenção Primária. Também a satisfação de ver o Ministério aportando mais 150 milhões esse ano, fazendo ajustes internos de 150 milhões na atenção primária em saúde. O compromisso que fizemos com o Ministério de estabelecer uma nova política para os municípios de pequeno porte, que, nesse momento, ficariam fora desse processo, e trazendo junto a discussão desses municípios, dos 3.500 hospitais de pequeno porte, que eu acho que, numa nova rodada, uma nova política, deve estar
junto nesse processo e ressignificando parte desses hospitais. Dizer que da importância de aí chegarmos a 1.000 unidades, tenho certeza, Erno, que a gente vai conseguir habilitar essas 1.000 unidades nesse ano e ampliando o horário da atenção primária em saúde para todo o país. E, por último, fica, ministro, o nosso ainda desafio grande, e aí a importância dos parlamentares todos presentes. Nós temos uma cobertura nos últimos 5 anos de 60% da estratégia de saúde da família, e o problema da cobertura não é a falta do médico. O problema da cobertura é a lei de responsabilidade fiscal. É lógico que nós não queremos acabar com a lei de responsabilidade fiscal, mas é preciso fazer uma discussão, porque saúde é feito de gente cuidando de gente e tem que ser tratado diferente, senão a gente não aumenta a cobertura nesse país. Mas, mais uma vez, em nome do CONASEMES, a satisfação muito grande estar aqui e ver esse grande passo que o Ministério da Saúde está dando e parabenizar ao senhor e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Muito bem, com a palavra, amigo Jurandir. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar o ministro Mandetta e dizer que eu me sinto muito confortável nessa mesa, ao ver o Mandetta como ministro da Saúde, o Gabardo como secretário executivo, o Erno como secretário da Atenção Primária, a Mayra ali da CEGETES, porque esse compromisso, a Carmen Zanotto, ex-secretária de Santa Catarina por 3 vezes, quer dizer, e isso me dá a certeza de que aquilo que foi dito aqui, no dia da posse, de que a atenção primária seria uma prioridade, ela agora se concretiza em fatos reais, que é a publicação dessa portaria que modifica o atendimento das grandes cidades e que oportuniza a população que, por condições sociais de trabalho, na maioria das vezes, não podem comparecer à unidade de saúde porque não lhe dá essa oportunidade da unidade estar aberta na hora que ela deixa de trabalhar. Essa alteração que agora é feita e que o Erno colocou competentemente aqui, de maneira técnica, até pela sua experiência como ex-secretário de Porto Alegre, onde fez um belo trabalho, isso nos dá a certeza de que essa estratégia ela modificará indicadores e dará uma nova condição de saúde às populações assistidas. É um bom começo, só são 4 meses e meio, e, para terminar, o que me alegra é que o que foi conversado na tripartite, o que foi colocado como intenção, em breve tempo, vira realidade. Portanto, parabéns, ministro, pela condução. É assim que eu conheço Vossa Excelência desde há algum tempo, quando era secretário municipal, quer dizer, pão, pão, queijo, queijo. Prometeu, tem que fazer. Se não pode, diz que não faz. E é isso que me faz classificar o gestor como competente. É você ter decisão e executar aquilo que está na cabeça como uma política correta. Portanto, os estados se sentem felizes porque vê o estado, os municípios, aqui falado pelo CONASEMES e o Ministério, na fala do ministro, colocando em prática aquilo que a gente conversou nos bastidores dos gabinetes e agora vira, na verdade, realidade dentro de breve tempo aqui no Brasil. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Jurandir. Obrigado pelas palavras. Deputada federal Carmen Zanotto, que preside a Frente Parlamentar da Saúde, em nome dos parlamentares. Carmen. Muito obrigada. Senhor ministro, eu quero lhe saudar em meu nome, em nome de todos os membros da nossa Frente Parlamentar Mista da Saúde e da Subcomissão Permanente da Saúde e da Comissão de Seguridade Social e Família. Quero saudar o nobre senador Nelson Trade, que também faz parte da nossa frente, em nome do senador Nelson Trade, saudar todos os demais senadores que fazem parte da nossa frente. Saudar o secretário Gabardo, o secretário Erno, em nome deles, todos os demais secretários e secretárias que compõem o seu ministério, ministro. Saudar os gestores locais de saúde, em nome do nosso secretário Mauro, presidente do CONASEMES, e saudar os gestores estaduais, em nome do nosso secretário Beltrame, também representado aqui pelo doutor Jurandir. Dizer, ministro, que tanto os nossos colegas parlamentares quanto nós que estamos aqui na mesa temos uma característica, e muitos dos que estão aqui somos praticamente todos atores do SUS, ou clinicando como médicos prestadores de serviço do SUS, ou tendo sido gestores do SUS,
E, como dizia o falecido doutor Cândido, que foi secretário do Ministério, foi gestor estadual, gestor municipal em Santa Catarina, nós só mudamos os galhos da árvore do Sistema Único de Saúde. Então, aqui neste plenário, todos somos defensores do Sistema Único de Saúde. E o senhor, como colega deputado, agora ocupando essa pasta, tem mostrado a importância do Parlamento brasileiro, porque na semana passada esteve lá conosco, na Comissão de Seguridade Social e Família, prestigiando a sessão solene de lançamento da nossa frente e da nossa subcomissão, que aqui nós temos a oportunidade de ter duas relatoras da Subcomissão Permanente da Saúde, que são os relatores setoriais, a nobre deputada Soraya Manato e a nobre deputada Leandre. E dizer que esta portaria vem ao encontro de uma demanda e de um sonho da época que nós éramos gestores, porque o horário estendido reduz a porta de entrada dos nossos pronto-atendimentos. A gente, em alguns municípios, chegava a dizer a linha do ônibus, porque a mãe saía de casa, saía do trabalho, chegava em casa, o filho com temperatura, onde eu vou? A unidade mais próxima, fechada. Só existiam duas portas de entrada. Os municípios que tinham um pronto-atendimento, no pronto-atendimento, ou na porta de entrada do hospital, ou no município mais próximo que pudesse acolher. Então, ela vem para atender a população. Esses 150 milhões de reais significam, efetivamente, mais atendimento à população brasileira usuária do Sistema Único de Saúde. Significam mais acesso, sempre preocupados com a qualidade desse acesso, que, para nós, a atenção básica é muito importante, que não basta a gente ir nas conferências municipais e mostrar que 80% dos problemas de saúde se resolve pela pirâmide na atenção básica, se a gente não dá estrutura. Uma outra característica importante do que aqui foi apresentado, secretário, é a questão da adesão. A demanda do conjunto dos municípios é que eles se organizam, eles estão com o checklist prontinho, estão trabalhando, e o financiamento acontece pela habilitação daquele serviço que está acontecendo 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois de solicitada a habilitação. Não existe municípios que suportem essa dívida. E o Ministério já entrar inicialmente com uma adesão a partir do pedido significa minimizar o sofrimento dos municípios que estão investindo, no mínimo, que a média nacional está em 24% dos seus recursos em ações e serviços de saúde. E a flexibilização da jornada de trabalho, garantindo o atendimento no horário do meio-dia, para aquelas mães que chegaram também, ou responsáveis em casa, e têm um problema de saúde, poderem ser atendidos, e o horário noturno. Então, só nos resta, representando o coletivo dos parlamentares da nossa casa, parabenizar o Ministério, agradecer ao governo federal, agradecer ao governo Bolsonaro por essa iniciativa e por estar, sim, levando mais saúde a cada um dos municípios brasileiros. Parabéns, ministro. Obrigado, deputada Carmen Zanotto. Passa a palavra para o senador Nelson Trade Filho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa seleta, nessa plateia também de igual qualificação. Cumprimento a imprensa. Falo aqui em nome do Senado da República. Lá na nossa casa nós temos Confúcio Moura, Humberto Costa, Marcelo Castro, esse que vos fala, Nelsinho Trade, Zenaide Maia, Renilde Bulhões, que está substituindo o ex-presidente Collor, senador, e todos os médicos. E quero parabenizar, em nome do ministro Mandetta, toda a equipe do Ministério pela idealização desse programa que atende o usuário, privilegia e valoriza o prestador de serviço e vai de encontro com uma premissa muito importante em saúde, que é o foco na atenção primária. Nós sabemos que todas as vezes que nós investimos
na atenção primária, a gente melhora indicadores, a gente semeia a saúde através da prevenção e evita que se direcione para as UPAs e para os hospitais aqueles casos que poderiam muito bem serem resolvidos na esfera da atenção primária. Então, é um programa de um alcance extremamente valoroso para a saúde pública. Entendo que é um passo muito importante para, cada vez mais, atingirmos níveis de indicadores no nosso país que vão realmente fazer a diferença nessa gestão do ministro Mandetta. Gostaria aqui também de ressaltar a grande importância que nós estamos observando da forma como o Ministério tem se relacionado com os atores do parlamento, principalmente aqueles que militam na saúde. Basta nós observarmos essa plateia com vários deputados vindo aqui prestigiar essa solenidade, e isso demonstra que o Ministério está trabalhando em conjunto com o Congresso Nacional. Isso é muito importante, porque nós somos aqueles que recebem nas nossas cidades, nos nossos estados, os conflitos, as reclamações, os problemas, que muitas vezes aqui dentro não se pode ter a percepção exata daquilo que está acontecendo lá na ponta. E a gente observa que o Ministério está tendo esta preocupação. Não tem um dia da agenda que a gente não vem aqui, que não tem um deputado, que não tem um senador, para poder trazer aqui os reclamos dos seus estados e das suas cidades. Quero, nesse quesito, parabenizar o presidente Bolsonaro, através do nosso ministro Mandetta, e dizer que nós estamos realmente muito satisfeitos com saúde na hora. Entendo que um programa dessa natureza deve vir acompanhado de uma humanização no acolhimento do paciente. Isso é muito importante, tem uma percepção de satisfação e até de resolutividade, uma coisa vem ligada com a outra, essa questão do acolhimento humano daquele que está sofrendo e precisa de uma atenção diferenciada. De tal sorte que saio aqui, nessa manhã de quinta-feira, muito satisfeito, na certeza de que nós estamos construindo uma saúde digna, uma saúde humana e uma saúde cada vez melhor para o nosso país. Muito obrigado, senador Tradi. Esse é o início, esse é um início de revitalização, de reorganização. Chama atenção, por exemplo, Rio de Janeiro que está numa situação de atenção primária, de encolhimento, pode ser uma grande oportunidade para o que o Rio de Janeiro possa se colocar. E quando está aqui Serfiotti, está aqui Rosângela, são deputados do Rio, quando a gente vê o índice de vacinação, a gente vê o estado do Rio em último lugar, exatamente por conta dessa dificuldade, provavelmente, da atenção primária, já que isso é uma atividade iminentemente da atenção primária. Então, pode ser uma grande oportunidade para que essa discussão se dê. São cidades de grande adensamento, que eu acredito que podem se reestruturar de uma maneira muito interessante. A presença dos parlamentares não é por acaso. Todos eles que estão aqui, eu os reconheço como atores, e outros muitos que não vieram, porque hoje é quinta-feira, isso foi praticamente ontem que a gente avisou, foi uma coisa de última hora, não teve painel, né, Eduardo? Também porque nós devemos remeter para a Câmara, em breve, uma série de medidas que vão em direção a alguns temas que são muito caros por todos, que precisam ser discutidos pelo Parlamento. Programa Mais Médicos, a gente deve
chegar lá, espera chegar lá em maio, mais tardar em junho, mas a gente espera chegar com essa discussão, e essa discussão pertence eminentemente ao Parlamento. Tenho certeza que esse debate vai ser muito enriquecedor para todos. Mas algumas atitudes, algumas políticas vão acontecendo à margem. Quando a gente coloca ali do prontuário, é que a gente deve abrir em breve o conjunto mínimo de dados que deverão ser exportados. Isso já está na fase final. Então, a gente vai ter pelo menos 4 itens que serão obrigatórios de serem exportados, que vão ser medicamentos, os exames, a atenção primária e o relatório de alta, que é o início do prontuário eletrônico universal. Isso é obrigatório tanto para público quanto privado. Então, a gente deve começar a estruturação de uma série de ferramentas que vão dar muitas condições para todos tomarem uma série de medidas. Vai aparecer, deputada Rosângela, o nosso cidadão de Caxias sendo atendido em Nilópolis, em Nova Iguaçu, nós vamos enxergar essa movimentação, Palmas, nós vamos ver como que a pessoa, no seu dia a dia, como que ela está procurando solucionar o seu problema. Eu acredito que isso vai ser uma pedra angular para muitas tomadas de decisão, que nós vamos ter que partir para a regionalização, e isso vai ser uma discussão do segundo semestre, que eu tenho certeza que ela vai ser extremamente rica. Né? A gente espera a revitalização da Lei 8666, está aqui o deputado João Maia, a gente espera que a saúde possa ter um capítulo ali, uma condição que a gente possa ter mais agilidade nas questões de saúde. Enfim, o Parlamento sempre, como sempre, extremamente vivo, extremamente importante nas nossas tomadas de decisão. Ministro, pois não. Quebrando o protocolo, esqueci de citar Hoje o meu não tem líder. protocolo. O meu líder, senador Otto Alencar, também, nosso decano na saúde. Verdade. E permita-me... Médico, né? Ortopedista. Vou contar uma historinha elite intelectual, os ortopedistas. Uma história do início da profissão de Otto Alencar, que ele conta para todo mundo. Diz que ele, chegando lá em Salvador, na Bahia, iniciando as suas atividades na área da ortopedia, amigo da família do ACM, que ele chama carinhosamente de Toninho, que Deus o tenha, o saudoso ACM. E o ACM foi nomeado para Eletrobras, alguma coisa assim. E precisava vir da Bahia para Brasília para tomar posse. Só que ele estava com uma dor muito forte na articulação sacro-ilíaca e o impossibilitando de se locomover adequadamente, chegando a ficar até torto. E aí mandou chamar, através do irmão dele, que conhecia mais, o doutor Alencar, para poder fazer uma avaliação. Naquela época, fez com os exames de imagem que tinha à mão e identificou que, para ele poder ficar bom, pelo menos temporariamente, de uma forma mais rápida, precisava fazer uma injeção, uma infiltração na articulação sacro-ilíaca. Botou o saudoso ACM em posição para poder fazer essa injeção e foi preparar a injeção na frente dele, que também era médico. Só que a injeção ela tinha, além do corticóide, da cortisona que se usava, tinha também alguns outros ingredientes para poder diluir. E acabou dando um volume muito grande na seringa. Aí disse que a ACM olhou aquilo, falou, você vai fazer uma injeção desse tamanho em mim? Ele falou, vou sim, senhor, e sei o que eu estou fazendo. Aí disse que a ACM olhou para ele e falou, doutor Alencar, o senhor pode fazer a injeção. Se eu ficar bom, o senhor vai ganhar uma gravata. Agora, se eu não ficar, o senhor mude de cidade. Dali 2 semanas, disse que ele ganhou 3 gravatas. É dramático nessas horas. Bom, gente, basicamente se tiver algum questionamento, algum parlamentar ou alguém da imprensa, deputada Manato. Essas unidades, elas vão ser porta aberta ou o paciente vai ter que agendar mesmo nesses horários do almoço e no período depois das 19 horas? Acho que isso vai estar claro na portaria, mas o Hélio não pode responder. Não, eu só quero saber se essas unidades vão ser porta aberta, na realidade é essa. Metade dos atendimentos tem que ser de porta aberta, minimamente. Porque durante todos os turnos. Porque o que a gente vê é justamente o que sobrecarrega as UPAs
Mesmo quem mexe com o hospital particular é justamente o paciente ou que não pôde, aí ele vai para o pronto-socorro ou pronto atendimento. Né? A senhora tem toda a razão. Por isso que o atendimento vai ser facilitado na hora. Tony Pinheiro. Ministro, como Vossa Excelência muito bem sabe, tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, que é uma cidade de 180 mil habitantes. E, enquanto prefeito, tinha um sonho muito grande de poder estender o funcionamento das unidades básicas de saúde até as 22 horas, pelos motivos aqui expostos, e eu sentia isso na pele. Mas o meu município era um município muito pobre, amigo deputado Pedro. Infelizmente, não tinha condições financeiras para isso. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por esse programa de grande importância para todo o nosso país, que vai poder atender, principalmente, de uma forma melhor, as pessoas mais pobres, mais humildes, mais sofridas, que saem cedo de casa para trabalhar, passam o dia inteiro trabalhando, retornam do trabalho de ônibus, chegam tarde da noite e muitas vezes não têm acesso à saúde, não têm condição de levar o filho para ser atendido. E através deste programa vai possibilitar que essas pessoas possam ter acesso à saúde básica. Então, parabéns ao ministro e a toda a equipe do Ministério da Saúde por esse grande programa. Continuem em frente, que tem muitas coisas boas virão para o nosso Brasil. Obrigado, Pinheirinho. Só um minutinho, acho que é deputado fundamental aqui salientar, ministro, a objetividade do Ministério. É papo reto. Papo reto. Conheço o doutor Gabardo, do Horário de Porto Alegre, as suas características são de efetivação, desburocratização. Quando vê o CONAS, o CONASENS, o Senado, o Parlamento, alegres por esse momento, isso é papo reto. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Westphalen. Nós gostaríamos só de chamar o ministro para assinar a portaria e logo em seguida atender a imprensa por causa Você é deputada Rosângela. Só rapidamente, ministro. Bom dia a todos e todas. Parabenizá-lo mais uma vez. Eu sou até suspeita de falar, porque sou Carme Zanotto, do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e sei o quanto custa, senador, a saúde para o nosso Estado. O Cefiote sabe disso também. E eu vejo com muita alegria. Deixei de ir embora agora para o Rio para estar aqui, ministro Mandetta, por causa do seu trabalho e do seu comprometimento. E vejo que isso não é só comigo, porque tem uma plenária de parlamentares, é sinal que o senhor é um homem respeitado e querido por todos nós. Conte conosco no parlamento, para todas as mensagens que Vossa Excelência mandar para o Ministério, para o Congresso, para que a gente esteja ao seu lado. Mas falar rapidamente da nossa alegria em duas vezes. Primeiro, porque em Nova Iguaçu nós temos um hospital regional de alta complexidade, conveniado com o município de Nova Iguaçu, com a gestão tripartite, em que o Estado do Rio de Janeiro mergulhou numa crise e não repassava o recurso do Estado para o hospital, ficando aí, professora Dorinha, o orçamento todo para o governo federal e para o governo municipal. Com isso, comprometia todo o nosso dinheiro da saúde na cidade de Nova Iguaçu. E nós tivemos unidade básicas fechada, tivemos clínica da família Irã fechada e um atendimento muito deficitário. Vossa Excelência foi a Nova Iguaçu, a nosso pedido, a pedido da bancada do PRB, está aqui o João Roma, e se comprometeu em aumentar o repasse do hospital. Então, nós já ganhamos ali. E agora eu vejo a possibilidade de ampliarmos um pouco mais com o horário estendido. Então, que garante a segurança, atendimento, e Vossa Excelência inova ainda, pelo que eu entendi, na preocupação de dar atenção às mães. E eu falo aqui em nome da bancada feminina, das mulheres. Então, Vossa Excelência tem do meu partido, da minha pessoa, respeito, respaldo para discutir, aprovar, trabalhar qualquer medida desse ministério. Gostaria que todos os ministros tivessem a performance que Vossa Excelência tem. Parabéns e muito obrigada. Agora, nós vamos à assinatura da portaria. Eu vou fazer a assinatura da portaria. Eu queria convidar todos os parlamentares que quiserem assinar junto, na condição aqui de coautores da portaria, que a gente possa assinar junto. Aí a gente faz uma foto daqui para lá. Pode ser? E, na sequência, a gente começa a atender a imprensa. A gente atende aqui 15 minutos no auditório e segue para o quebra-queixo.
Queria... É natural do político transformar as coisas em as coisas. Rapaz... Obrigadão. Cadê o Strauss? Eu? Quer atender lá fora no quebra-queixo? Não, a gente... 15 minutos, isso. Ministro, eu sou a pessoa mais alegre aqui hoje, porque eu sou prefeito. Aqui, ó. Mais feliz aqui sou eu, viu? Mais feliz é o prefeito. Vamos recomeçar 10 a 15 minutos aqui no auditório e depois segue... Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!